ok? E o tema da minha mensagem é treinando pessoas fortes, ok? Eu quero... O mundo nunca foi para os fracos, é verdade. Mas me parece que nesses últimos dias, ele está exigindo de nós um pouco mais de preparação. Ok? Quanto mais preparados estivermos, mais bem-sucedidos, ou pelo menos mais aptos para as lutas, nós vamos estar. Então eu quero que você abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16, a partir do verso 12. Marcos 16, 12. Amém? Amém? Isso. Nos diz assim o texto. E depois manifestou-se de outra forma a dois deles, porque iam de caminho para o campo. Vamos lá, pode continuar seguindo. E indo eles, anunciaram aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 12, estando eles assentados à mesa, e lançou-se-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que já tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda... Vamos lá. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios. Falarão em novas... Isso, feche os seus olhos agora. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra. Continua falando conosco. Pelo poder do nome de Jesus, que toda distração, todo impedimento caia por terra. Em nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém? Amém. Jesus estava preparando seus discípulos, é verdade. E agora, eles estão praticamente no momento de separação. Jesus havia morrido, havia ressuscitado, apareceu para as mulheres, orientando-as que fosse avisar os discípulos. Posteriormente, ele encontra com dois dos seus discípulos, e esses dois discípulos, juntamente com a informação das mulheres, vão até os demais, anunciando que ele ressuscitou. Mas eles ainda enfrentam alguma resistência no que diz respeito a isso. Então Jesus, nesse texto, aparece aos 12, e a primeira coisa que ele faz é cobrar dos 12, lançando-lhes em rosto, dizendo para eles: olha, escuta aqui, as mulheres vieram aqui e disseram que eu havia ressuscitado e vocês não creram. Aí eu mandei mais dois falar a mesma coisa e vocês não acreditaram. Preste atenção, eles estão no momento aparentemente de fragilidade. Eles haviam perdido seu mestre. Havia uma confusão mental. Eles perderam aquele que andava à frente. Nos últimos 3 anos eles caminharam juntos e agora não estão mais. Me parece que os discípulos estão querendo ainda uma codependência. Eles estão querendo que Jesus sempre esteja à frente e resolvendo todas as coisas. E Jesus está preparando os seus. Está dizendo para eles que não vai ser fácil, é verdade, mas que eles precisam estar preparados para cumprir uma orientação que ele fala logo em seguida, após a cobrança. Ele diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda... Me parece que recrutar, treinar e enviar pessoas aptas para executar a mesma tarefa, porém em lugares e condições diferentes, é o que Jesus está fazendo. A missão é a mesma: levar o evangelho, transformar o mundo, é verdade. Mas os ambientes serão os mais diversificados possíveis. Os opositores, eles irão se destacar em áreas diferentes. E aquele que vai cumprir esta obra precisa
está apto para lidar com essa tarefa. Jesus recruta, treina e envia. Qual é a tarefa? Seja em qualquer lugar, a tarefa é a mesma. Que tarefa é? Mudar o mundo. E que mundo? O mundo que Deus amou. Certo? Essa é a tarefa. Cada um de nós, e é isso que eu quero ver com vocês, certo? Temos nossas limitações, temos os nossos pontos fortes, e para onde nós somos enviados. É isso. É isso que eu quero mostrar a você. Nós vamos mudar o mundo. Que mundo? Quando nós ouvimos essa exposição, ide por todo o mundo, nós sabemos que temos a visão missionária. Nós temos o missionário transcultural, aquele que vai viajar para outro país, muitas vezes, né? Ele vai até fazer missões no seu próprio país. Mas é muito mais do que isso. Me parece que a expressão ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura tem a ver também com o nosso mundo particular. Tem a ver com o seu mundo. Pastor, mas o meu mundo não é o mesmo seu? Depende de como nós vamos apresentar essa expressão. Seus vizinhos são os mesmos que os meus? Não. Sua família é a mesma que a minha? Não. Você trabalha no mesmo lugar que eu? Não. Você congrega no mesmo lugar que eu? Mora no mesmo lugar que eu? Então eu tenho uma notícia para te dar. Seu mundo não é o mesmo meu. Então, quando a Bíblia diz, ide por todo o mundo, há também algo muito particular do nosso mundo, daquele local onde nós estamos inseridos, das pessoas que nós conhecemos, o ambiente que frequentamos. E quais são os desafios deste lugar? Provavelmente não são os mesmos dos meus. Às vezes você vai encontrar um ambiente, certo? No seu mundo, onde pessoas serão viciadas. E você vai ter que lidar com o desafio do vício, muitas vezes, né, de dependência química. Às vezes você vai enfrentar um obstáculo no seu mundo, que é um apego, certo, por dogmas religiosos, que aprisionam algumas pessoas, e você vai ter que lidar com essa adversidade. Quando nós olhamos para isso, nós precisamos entender que cada um de nós, na verdade, carrega consigo um mundo que precisa ser transformado. Por quê? Porque é toda a criatura. E quando a visão, Deus amou o mundo, Ele amou a todos os seres humanos, independente de onde eles estejam no momento, ou o que estejam fazendo. Então eu quero te mostrar algumas coisas rapidinho, só para te fazer pensar, porque às vezes eu olho para o meu mundo e vejo os desafios do meu mundo. Eu prego isso na igreja que eu pastoreio, onde 60%, 65% das pessoas que frequentam a igreja que eu sou pastor não são do meu mundo. A grande maioria mora de 10 quilômetros para frente, moram em outros bairros, no mesmo município, a grande maioria, mas em outros bairros que eu não frequento, pessoas que eu não conheço. Então elas precisam ser treinadas e preparadas para mudar em seu mundo. Mas quando pessoas vão mudar seu mundo, duas coisas elas precisam levar em consideração primeiro. O quê, pastor? Quem quer mudar seu mundo, primeiro, tem que entender que o poder que você recebeu tem que mudar você primeiro. Porque tem gente que quer mudar o mundo dele, o cônjuge dele, os filhos dele, a casa dele, os vizinhos dele, o ambiente, o mundo onde ele frequenta, apresentando a ele um evangelho que sequer mudou sua própria vida. Então não vai funcionar. Certo? Um evangelho, primeiro ele precisa mudar você. Aquilo que você carrega agora tem primeiro que ter transformado a sua vida. Aprenda uma coisa, e depois pode me corrigir se faltar, né, alguma colocação aqui.
o mundo espiritual, ele não reconhece apenas o que você fala, ele reconhece o que você faz. Você pode aprender a falar igual aos outros. Lembra quando aqueles camaradas tentaram expulsar um demônio? Lembra? Em nome daquele que Paulo diz. O demônio falou, e aí rapaziada, beleza? Estou vendo que vocês conhecem o processo. Tá certo? O que vocês não entendem é que o mundo espiritual, ele não é movido a poder nas palavras, sim ou não? Mas se fosse só poder das palavras, o que seria da vida do mudo? Não ia andar. Então há poder nas palavras, sim. E a Bíblia diz isso, mas não é o único modelo. Então, você tem que entender uma coisa, para mudar seu mundo, primeiro o evangelho que você carrega e que você recebeu, tem que ter transformado você. Segunda coisa que você precisa levar em consideração, ok, se você deseja mudar seu mundo. A missão que você recebeu não deve ser comparada com a de ninguém. Você pode até receber inspiração de outras pessoas que você admira, que você considera que marcou você, não tem problema nenhum. Mas nunca queira, certo, que o exemplo dessa pessoa se cumpra de forma literal na sua vida. Não. O mundo que você frequenta, certo, vai trazer para você os seus desafios. E é só isso que eu quero mostrar a você. Vou pregar 3 passagens e vou mostrar a vocês como nós precisamos mudar o nosso... Não é obrigação minha mudar seu mundo, viu? A obrigação é sua. Entendeu? Sua sogra, seus cunhados, seus vizinhos. Só negócio difícil. Porque cada sogra tem seu veneno. Certo? Cada cunhado carrega seus desafios. Cada bairro, é verdade, é o seu mundo. Ide por todo isso, o seu mundo, tá certo? Você é responsável por ele, é assim que funciona. Então, primeiro, o evangelho tem que mudar você, e segundo, você tem que entender que a sua missão, eu fico pensando, se o Noé quisesse matar gigante, o Davi construir barco, pensa no problema que ia gerar. Então você foi chamado para a sua missão, para aquilo que Deus vai fazer através de, e para isso você vai ter que ser forte, forte, forte. Fala assim, a vida é dura, para quem é mole. É isso aí. É assim que funciona. Esse dia eu vi uma história que eu gostei demais, certo? Você deve ter visto aí na internet. Um senhorzinho de 80 e poucos anos que está na fila do McDonald's, no drive. E de repente, certo? Ele se atrapalha na hora do pedido e a mocinha de trás começa a falar um desaforo para ele. Enquanto ele sai da cabine do pedido e vai para a cabine para pagar, a menina pede. Enquanto ela está pedindo, ele olhou e disse para a mocinha do caixa, disse, eu gostaria de pagar o meu lanche e o da mocinha que vem atrás. E assim ele fez, pegou os 2 recibos e foi para a cabine para pegar seu pedido. Assim que ele chega lá, a mocinha chegou na cabine para pagar. E quando ela chega, para a surpresa dela, aquele senhorzinho já havia pagado seu lanche. Imagine, certo? A tristeza que ela ficou de ter ofendido aquele senhor tão benevolente. Então ela tenta botar a cabeça para fora para agradecê-lo. O que ela não sabe é que ao passar pela cabine, para apanhar os pedidos, ele põe os 2. O dele e o dela. E vai embora e diz, você que volte para o final da fila, porque eu já estou aqui 83. E se tem a coisa que os velhinhos sabem é resolver problema. É assim, é verdade, certo? A turma mais antiga, é assim que funciona. Não brinca com essa turma não. Certo? Depois, eu acho que eu vou fazer amanhã. Eu posso fazer a renovação amanhã? Posso? Você me dá liberdade? Porque aí eu quero pregar uma mensagem para a família amanhã e fazer uma renovação para você continuar casado até que a morte.
Você que está com o seu cônjuge, fala para ele assim: eu tenho um sonho nessa minha vida, de um dia sepultar você. Ué, isso é sucesso. Não é até que a morte o separe. Falei alguma besteira? Não, aplaude não. É por isso que eu não recomendo casar com viúvo. Viúvo é perigoso, já matou um, você pode ser. Mas vamos voltar aqui rapidinho, tá certo? Então eu faço amanhã a renovação, vou orar pelo seu casamento e amanhã eu vou mostrar a vocês quanto custa mudar do mundo dos solteiros para o mundo dos casados. Tá certo? Isso. É uma das únicas frases que para mim mais encaixa no mundo dos casados, é a frase de Luiz Inácio Lula da Silva. A luta continua, companheiro. Pode ter certeza. É a única frase que eu concordo. Mas vamos aqui, 3 exemplos, rapidinho, se você gosta de anotar, vai aí. Evangelho de João, capítulo 1, verso 43. No dia seguinte, Jesus quis ir a Galiléia e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele a quem Moisés escreveu na lei e nos profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. E disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse: antes que o Filipe te chamasse, eu te vi, estando tu debaixo da... Preste atenção, porque aqui nós estamos vendo o que está acontecendo na vida desses camaradas. Eles estão aprendendo com Jesus a mudar seu mundo. Jesus está chegando e aqueles homens que provavelmente tinham algum contato. Você vê, Filipe, André e Pedro era da mesma cidade. Natanael é alguém que ainda não faz parte, mas vai ser alcançado porque faz parte do mundo deles. Você pode notar que Filipe me parece que está no início, ele ainda não tem muito preparo, ele ainda não tem muito argumento. Quando Natanael traz para ele uma condição cuja qual me parece ele ainda não tem muito como rebater, pode vir alguma coisa boa dessa pequena cidade. Filipe então não ousa. Ele diz: faz o seguinte, ô Natanael, vem comigo e vê. Me acompanhe. Certo? E você vai entender o que eu estou lhe dizendo. Note que o que nós estamos vendo são pessoas tocadas por um poder que transformaram eles primeiro. Mas agora eles estão conduzindo esse poder adiante. Muitas vezes nós vamos nos deparar com situações cujas quais nós não teremos conhecimento teológico, às vezes para combater. Muitas vezes nós vamos nos deparar com situações onde o vínculo com o obstáculo pode ser muito grande. Seja ele uma droga ou uma dependência química, seja ele uma paixão avassaladora que tomou o coração de alguém. Independente do que seja, no momento em que lhe faltar recursos para manter ou fazer com que a missão seja uma missão de sucesso, acione aquele que te comissionou. Filipe disse: vem e vê, sabe? Tenha você mesmo a sua experiência com esse Jesus que nós já recebemos. O que ele está fazendo? Ele está mudando. Ele está transformando seu mundo. É muito importante nós entendermos isso. Um poder que já havia mudado a vida deles, agora está sendo conduzido onde? No ambiente onde eles estão inseridos. Não há nenhum problema se você tem um chamado transcultural. Se Deus te chamou para ser missionário em outro país, em outro estado, não tem nenhum problema, não é isso. Eu não estou descredenciando esse tipo de ministério. Eu só estou dizendo que a regra não é essa.
A regra é, cada um vem para cá, recebe um Cristo, através do poder do Espírito Santo, certo? Que muda a sua vida, e você agora sai daqui para mudar o seu mundo, o ambiente onde você está inserido. E é importante nós entendermos que isso difere de uma forma tão grande, que eu vou usar 2 exemplos para mostrar isso a vocês. Eu acredito que você já deve ter notado que o preparo de Jesus para seus discípulos, pelo menos os atuais, é basicamente para falar para judeus. Todos eles estão inseridos nesse contexto e precisam mudar o mundo onde estão inseridos. Talvez Filipe, certo, que já demonstra algumas características de um evangelista, fala com Natanael, vai ter um encontro com o etíope. Me parece que esse é um camarada um pouco mais aberto. Pedro tem muita dificuldade. Quando é direcionado para falar a Cornélio, ele enfrenta dificuldades, criando obstáculos. Por quê? Porque Cornélio não pertence a seu mundo, não faz parte de seu ambiente. Mas muito mais do que isso, a proposta é toda a criatura. E quando Jesus começar a falar com outras criaturas, ou desejar alcançar outras pessoas que fogem o padrão e o modelo mental desses discípulos, eles não terão como transformar. Então Jesus precisa recrutar outras pessoas aptas para lidar neste ambiente. Pessoas que vão cumprir a mesma missão, levar a salvação, levar o evangelho, mostrar a transformação, mas em seu mundo. Então, 2 grandes missionários para mim, eu quero mostrar a você agora. Marcos, capítulo 4, verso 35, diz assim. Bota o Marcos 4, 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro, isso, lá do leste do Mar da Galileia, a terra de Decápolis, as 10 cidades pagãs. Lá não tem comida para os discípulos, não. Lá o porco é elemento, não apenas de sacrifício a pagãos, a deuses pagãos, mas também eles comem carne de porco do outro lado. Não dá para se relacionar com aquele povo. O texto diz que já era tarde quando Jesus disse: vamos para o outro lado. Fazer o que do outro lado? O que Jesus quer fazer lá? Eles dizem que já era tarde, final do dia. E Jesus vem com essa história de ir na terra deste povo. Que povo é esse? Esse é um povo que precisa receber o evangelho da transformação. Mas não vai receber de Pedro, não vai receber de Tiago, não vai receber. Eles não estão preparados para isso. Então Jesus vai recrutar alguém do lado de lá. Quem? Talvez te espante. E talvez tenha até espantado os próprios discípulos. Mas primeiro, não pode ser alguém fraco. Não pode ser alguém que tem medo da vidinha. Segundo, tem que ser alguém, um influencer. Tem que ser alguém que todo mundo saiba quem é, alguém pop. Tá certo? Então Jesus vai usar a influência desse cara, muito conhecido. É lógico que de forma negativa. Mas é para lá que Jesus vai recrutar um cara forte, acostumado a dormir no templo, acostumado a ver as pessoas o olhando e falando coisas, né, desagradáveis ao seu respeito. Ele não é um cara que se abate com uma criticazinha na rede social. Ele não é, se alguém olhar para ele e ele não estiver muito bem vestido dentro dos padrões, ele não está nem aí. Ele é um cara forte. Essa é a grande verdade. Então coloca para mim aí o texto, só para a gente ler rapidinho. Versículo 1 do capítulo 5. Dá uma olhada nesse santo moço e veja se você queria como missionário na sua igreja. Bota aí 5:1, Marcos 5:1. Chegaram do outro lado do mar, a província dos Gadarenos. Vamos embora.
Saindo ele do barco, ele saiu logo ao seu encontro dos sepulcros. O cara vem da onde? E do cemitério. Ele vem do cemitério. Então vem um cara do cemitério, certo? E não vem sozinho, não. Ele é um recipiente. Um homem com espírito imundo. E lá vem ele. Vamos embora. O qual tinha sua morada nos... E nem ainda com cadeias o podia alguém... Isso. Vamos embora. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas. Vamos aqui, versículo 5. Depois eu quero mudar. Andava sempre de dia e de noite clamando pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Verso 8. Pula para o 8 para a gente adiantar. Porque dizia, certo? Sai deste homem espírito imundo. Versículo 18. Bota o 18 agora, para a gente ganhar tempo. Mora, isso. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora o quê? Que deixasse estar com... Mas o que Jesus falou? Vamos lá. Disse, Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse o quê? Vai para o seu mundo. Vai para o seu mundo e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez. E como teve misericórdia? Isso. Olha para mim aqui, rapidinho, que eu quero te contar a história desse cara. Jesus está a fim de salvar uma turma que está lá do outro lado. Uma turma meio bagunçada. Pelo menos segundo os padrões daqueles discípulos. Não tem um discípulo, provavelmente, que Jesus pode deixar lá. Então ele vai lá recrutar um discípulo novo, tá certo? E quando Jesus chega, vem um cara que segundo os outros evangelhos, depois você lê que eu não sou obrigado a ler tudo, diz que esse cara andava pelado, atacando os outros. Então imagino ele vem do sepulcro correndo, pelado, na direção dos discípulos. Pensa, já tem que ser forte para criar uma imagem dessa. E o cara pelado. O discípulo acabaram de sofrer com a tempestade. Eu imagino vendo o cara pelado. Pensando, sangue de Jesus. Mal nos... Estamos recompondo de um susto. Lá vem outro. Vê o cara pelado. Chegou e falou, o que tenho eu, filho do Altíssimo, para você vir me perturbar? Jesus falou, como é que é seu nome, rapazinho? Ele falou, o meu nome é Legião, porque nós somos um montão. Jesus falou, eu não quero saber a quantidade, sai dele agora. O demônio disse, nós podemos entrar nesses porquinhos que está dando um rolezinho aqui? Jesus falou, é só sair dele, entra nos porquinhos, beleza. O demônio entrou nos porquinhos, suicidou, o porquinho pulou tudo dentro d'água. Aí o pessoal que cuidava dos porquinhos saiu tudo correndo. Chegou lá e contou, chegou um cara aí num barco, estava conversando com um maluco, deve ser doido, certo? Um conversando com o outro. E aí, matou seus porquinhos tudo. Aí os caras foram. Chegou lá e falou, cadê o nosso porquinho que estava aqui? Alguém falou, aquele lá, o chefe dos crentes, matou os porquinhos. Olha só. Mas nisso, o cara dos porquinhos, que o demônio saiu, me parece que já tomou banho, trocou de roupa, e está no discipulado. Jesus está mandando bala, falando para ele, vambora, meu filho, vambora, que aqui, essa turma aqui, não tem ninguém para deixar aqui não. Se eu deixar esses caras aí, vai todo mundo para o inferno. Então eu preciso precisando de um missionário. Entendeu? Quem não é aqui de Valadares? Levanta a mão. Olha aí, então, meu filho, você vai para sua casa. Vai para os seus. Pastor, mas eu não tinha demônio. Você que pensa. Era um demônio discreto que não se manifestava. É ou não é verdade? Não, estou brincando, tá bom? Mas é só, você precisa entender. O que é hoje isso aqui? É um ponto de convergência, onde você vem aqui para receber ferramentas, instruções para voltar para o seu mundo. Ele está lá vestido, sentado, a turma chegou e falou com Jesus, ô, matador de porquinho, sai fora, vai embora. Jesus falou,
Ali, gente. Quando ele está indo, o ex-endemoniado falou, aí Jesus, pô, deixa eu ir, cara. Entendeu? Deixa eu entrar no barco aí com o senhor para me ir lá para o outro lado. Jesus falou, não vai rolar não, ô rapazinho. Fala o seguinte, já estou com uns caras ruins aqui, meu filho, tá ruim. Se pular essa turma, você vê, nem consegui deixar ninguém aqui, ó. Tá certo? Então fala o seguinte, vá para os teus, mas mostra para eles. Não é fala só, é mostra para eles. Mostra que você saiu pelado, mas voltou vestido. Saiu louco, mas voltou sóbrio. Você está entendendo? Saiu viciado, mas voltou limpo. Saiu perverso, mas voltou bom. Você está entendendo? Vai, mostra para eles. Pensa só. Eu fico imaginando ele chegando em casa. Deixa eu beber aqui rapidinho. Eu estou sem voz, gente. Estou com a voz. Deixa eu ficar quieto. Escute só. Eu imagino, pensa agora alguém olhando. Quem vem lá? Nossa, parece ele. Mas está pelado não. Não está cara de doido não. Pensa ele chegando. Não sei qual é os parentes dele também. Sei lá. Mas pensa ele chegando em casa e falou, oi gente. Boa tarde. Ou boa noite, era final da tarde, deve ter chegado em casa de noite. Tudo bem? E alguém falou, o que houve aí, meu filho? Ele falou, pois é. Encontrei um cara que mata porquinho. Estou limpinho. Até tentei ir com ele, mas ele me mostrou que ele mudou minha vida, não foi para me tirar daqui, foi para fazer com que eu mudasse o lugar onde eu estou. Você consegue entender? É importante você entender isso. O evangelho que muda o seu mundo. Depois você lê Marcos 4, Jesus atravessa, verso 35. Marcos 5, Jesus chega. Marcos 7, a partir do verso 51, Jesus volta a Decápolis, certo? Pelo sul do Líbano, lá onde está a historinha agora, o norte de Israel e o sul do Líbano, Tiro e Sidom. Ele volta por ali, né, nas proximidades, para fazer o caminho em direção a Decápolis, mais ou menos ali no território sírio. Hoje, sabe o que ele faz ali? 2 anos e meio depois da primeira visita, Marcos 8, a segunda multiplicação dos pães. Sabe quantas pessoas tem para ouvir Jesus depois de 2 anos e meio, aproximadamente, do contato que ele teve com um cara que era endemoniado e que ficou lá para mudar seu mundo? 4.000 homens, sem falar mulheres e crianças. Sabe por quê? Porque o evangelho chegou em um indivíduo que entendeu a missão, foi para lá, venceu os desafios, certo? E aprendeu ali. Você acha que foi fácil, sim ou não? Não, pessoas olhavam desconfiança, porque quem ele era, como ele andava, quem ele atacou, o que fez, o que deixou de fazer. O evangelho não é para gente fraco não, meu irmão. É para pessoas fortes. É importante nós entendermos isso. Aquele homem mudou o seu mundo. Posso ouvir um amém? Amém. Vamos para o segundo aqui, rapidinho. João capítulo 4, verso 5. Coloca, por favor. Vamos ao 5, 7, 10, depois eu vou lá para o 27. 5. Foi, pois, a uma cidade chamada Sicar, junto ao herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Vamos lá. E veio uma mulher de Samaria tirar, e disse-lhe Jesus, verso 10, Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de, tu lhe pedirias, e ele te daria da água viva. Verso de número 27, nisto vieram os seus, e maravilhavam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum deles
ou nenhum lhe disse, que perguntas? Ou porque falas com ela. Verso 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, disse o quê? Vinde ver de um homem que me disse tudo quanto tenho? Porventura não é este? Olha para mim aqui agora. Outra influência. Essa mulher aí. Agora não é Decápolis. Agora é Samaria. Jesus precisa de alguém para mudar Samaria. Ele não tem um discípulo para fazer isso. Então ele vai convocar alguém naquele mundo. Mas preste atenção, porque nos dois mundos ele faz questão de levar seus discípulos. Ele levou os discípulos no mundo do Gadareno. Sim. E levou os discípulos lá depois, na segunda multiplicação, para ver o resultado. Para que eles entendessem que ninguém tem como fazer a obra de Deus sozinho. Porque cada um de nós fomos chamados para uma missão. Agora, preste atenção. Ele leva seus discípulos a Samaria. E mais do que levar a Samaria, ele manda todos os seus discípulos irem à cidade. Todos eles vão lá. Vão ver a mesma coisa, vão comprar, vão negociar, vão fazer tudo. E nesse momento ele encontra com a mulher sozinho. Começa a explicar algumas coisas para ela. E agora, depois de explicar, os discípulos estão chegando, trazendo consigo a comida. E nesse momento a mulher deixou o cântaro para trás e corre à cidade. Os discípulos foram lá. Sim ou não? E apresentaram Jesus para quem? Para quem? Eles foram lá em Samaria. O mundo dos samaritanos. E eles falaram de Jesus para eles? Não. Eles voltam trazendo a comida e passam por uma mulher e acham estranho. Jesus está conversando com ela. Estranho era os evangelistas terem ido em Samaria e ter voltado sem ninguém. Estranho é eles terem ido lá naquele lugar e não ter falado do Salvador para aquelas pessoas que precisavam de salvação. Mas enquanto eles estão voltando, passa uma mulher correndo, com uma flecha. Lá vai a dona. Quem ela é? Uma influência? 6 homens. Certo? Devia ser popular. Quando ela chega lá, ela fala para os homens: ô rapaziada, achei um homem. Os caras devem ter falado: dona, essa história não é fácil não, hein? Ela disse: não, você não está entendendo. Eu achei o Messias. Ela teve 6 homens, sim ou não? Então, pelas contas, Jesus é o 7º, o perfeito. Aquele que não quer seu corpo, quer sua alma. Não quer tirar dela prazer, quer dar prazer a ela. Não tem nada a ver com matéria, tem a ver com a alma. E agora Jesus, então, começa a dar uma discipulada nela. Ó, dona, só precisa mudar de vida, uma vida bagunçada. Ela falou: nossa, mas eu estou confuso, nossos pais disseram que é nesses montes de Samaria, vocês dizem que Jerusalém é o local da adoração. Jesus disse que, menina, fica tranquila, porque hora vem que nem nesses montes, nem em Jerusalém, adorareis o Pai, porque o Pai está buscando verdadeiros adoradores que o adorem espírito e verdade. Ela falou: nossa, que maneiro. Foi lá e contou para os caras. E aí eu imagino os discípulos comendo, Jesus não comeu, depois você lê, e vem a dona com os homens. Eu imagino ela na frente: vamos embora, gente, vamos embora. Bora rapidinho. Só vim apanhar água, nem estava prevenido para esse encontro. E aí de repente ela fala: é aquele lá, ó, é o Messias dele. Eu imagino Jesus olhando para os discípulos. O que estava falando com ela? Estava falando que eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto,
A diferença é que vocês não fazem parte deste mundo, então eu tenho que pegar alguém desse mundo para mudar o mundo que ele está inserido. Você consegue entender isso? Mas 3 exemplos que eu acho que vale a pena ficar para eu terminar. Escute só, Velho Testamento. Deus pega José e leva José para o Egito. Sim ou não? O Egito era o mundo de José, mas se tornou? Sim ou não? Sim. Preste atenção. Há ocasiões em que Deus vai mudar você de mundo. Você é daqui, Flamarion? Não, você é de onde? De Belo Horizonte. Você está entendendo? O mundo dele não é mais Belo Horizonte. Lá é o mundo de Jerônimo e de outros. Aqui, como eu estou dizendo, o mundo é aquelas pessoas que Deus envia, aquelas que fazem parte do seu cotidiano. É só para você entender. Pessoas podem mudar de mundo, ser inserida. E aquele mundo, o mundo egípcio, ele reconheceu, certo? Reconheceu quem era Deus através de um indivíduo que Deus mudou de mundo. É assim que funciona. Vamos pegar a Babilônia? As margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião, aqueles que nos levavam cativo, pedíamos, né, que cantávamos cante, como cantaríamos cante ao Senhor em terra estranha, que colhe no céu da nossa boca a nossa língua, que emudeça. É a narrativa de um povo que está indo ao exílio. Daniel não queria ir ao exílio, ele não queria ir à Babilônia, mas foi. E lá na Babilônia, a Babilônia se tornou para ele agora o seu... Então o mundo da Babilônia vai saber quem é o Deus de Daniel. Uma menina é levada cativa à terra da Síria, Damasco, para trabalhar na casa de um leproso chamado Naamã. Ela também não queria ir, não eram seus planos, mas ela foi direcionada por Deus a mudar de mundo. E agora ela começa a mudar o mundo onde ela está inserida. Mudando o coração da mulher de Naamã, mudando o coração de Naamã, criando uma influência até mesmo sobre o rei da Síria, autorizando a viagem de Naamã através da palavra de uma menina. É alguém que está mudando seu mundo. A pergunta é, a história hoje não é mais de Filipe. A história hoje não é mais do gadareno. A história hoje não é mais da samaritana. A história hoje não é mais do José. Ela não é do Daniel e nem é da menina. A história hoje, ela é do Cláudio, do Silas, do Almir. Ela é a história do Flamarion. Ela é a sua história. Quando nós estamos neste momento, neste lugar, nós representamos o mundo. E já, cada um vai para o seu. Talvez alguém, por pertencer à mesma família, pode coexistir com seu mundo, mas com certeza você tem alguns amigos no trabalho que não são amigos do seu irmão, ou não são amigos da sua esposa. Inevitavelmente, sempre haverá um mundo particular que ele é só seu e que Deus quer usar você para mudar este mundo. Essa é a grande verdade que nós precisamos entender. Eu hoje, ou melhor, basicamente minha vida inteira, eu fui criado em Xerém. Xerém é meu mundo. Eu gosto daquele mundo. Eu pastorei uma igreja naquele mundo. Eu construo uma igreja, estou construindo uma igreja naquele mundo. Estou construindo uma pousada naquele mundo. Toda uma estrutura, porque eu entendo que Deus me chamou para aquele mundo. Entendeu? Um mundo que me coloca num lugar, pelo menos até o presente momento, numa igreja
única, só uma igreja. Tem algo de errado nisso? Não. Nós temos aqui homens como o pastor Silas, tem centenas de igrejas. Você está entendendo? O ministério que Deus me entregou é diferente do meu, certo? A sua abrangência de mundo é muito maior, mas isso não, estabelece um tamanho entre nós, é simplesmente uma questão de entendimento. Mas que evangelho é esse? Que eu quero que mude meu mundo e sequer foi capaz de mudar a mim mesmo. Eu acho que fica aqui essa pergunta. Primeiro, esse evangelho tem que mudar. João Vitor, você me dá uma. Primeiro, já vou orar. Mas eu queria que você saísse daqui com vontade de mudar seu mundo. Não sei o tamanho dele, também tem problema não. Não tem problema não. Jesus saiu do mundo dele, atravessou o mar, foi lá do outro lado e libertou quantos endemoniados? Quantos? Um só. Encontrou com uma samaritana. Uma pessoa enviada, genuinamente transformada, cheia do poder do Espírito Santo. Pode, através da palavra e do poder de Deus, transformar corações de pedra em corações de carne. Hoje é como se Deus estivesse falando para mim e para você. Não precisa vir atrás de mim. Vai para o seu mundo comigo. Mostra para eles o que eu fiz por você e como eu tive misericórdia de você. Pode levar um tempinho, porque ninguém muda no mesmo time, né? Alguns precisam até mais de um toque. Jesus curou inúmeras vezes, instantaneamente. Mas um cego, ele perguntou, você enxerga? Ele diz, olha, eu estou enxergando pessoas, porém eu vejo homens como árvores que andam. Jesus falou, opa, peraí. A gente precisa dar mais um toque. E agora você? Agora eu estou vendo a todos, nitidamente. Ninguém, muitas vezes segue o mesmo padrão. Capítulo 3 de João, Jesus encontra-se com Nicodemos, que vai embora à noite, aparentemente, sem nada ter acontecido. Capítulo 7, ainda de João, versículos 50, 51, Nicodemos já está defendendo Jesus de dia, mas agora de uma forma certa lá. Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes o quê? Porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz, mas quando ele bota o verso 5:2, por favor. Responderam-lhe eles e disseram-lhe, és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. Próximo versículo. E cada um foi para sua casa. João 7 parece que terminou como João 3. Nicodemos indo embora sem nada acontecer. Mas capítulo 19, versículo 38, 39 e 40. Coloca, por favor. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus. Me parece que José de Arimateia e Nicodemos fazem parte do mesmo mundo. Aqueles que querem servir meio, certo? Mas, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu, certo? E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 arretéis de um composto de mirra. Preste atenção. João 3, um encontro de noite. João 7, uma manifestação de dia. 19, agora de forma explícita, junto com um senador romano, indo em busca. Pessoas, às vezes, mudam um pouco mais devagar. É só você continuar mostrando. É só você permanecer. Porque Deus muda seu marido, muda sua esposa, muda seus filhos, muda sua casa.
Mesmo assentado, feche seus olhos. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado primeiro por nos recrutar. O Senhor chamou o gadareno mesmo sabendo de seu passado, sabendo quem ele era. Comissionou aquela mulher, mesmo sabendo quem ela era, porque ela fazia parte de um mundo que iria mudar a partir da mudança dela. Toma nossa casa, nossa família, toma a igreja cuja qual nós congregamos, nossos vizinhos, amigos de trabalho, namorados, namoradas, noivos. Toma as pessoas que fazem parte do nosso mundo, pelo poder do nome de Jesus. Mais do que falar para ela do Senhor, que possamos mostrar para elas o que o Senhor fez em nossa vida. Muito obrigado a Deus por fazer parte deste momento, onde somos comissionados a sermos ministros, labaredas de fogo. Te damos graças por tudo, em o nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Deus abençoe.